Rapaziada, vamos dar uma olhada nesse corte aqui do Pilhado e do Mauro. Caiu em cima dos jogadores do Flamengo. Caiu em cima. Lembrando que se você é flamenguista, esse canal aqui é um canal que conta a história do Flamengo, conta a história de jogadores e traz notícias do dia a dia. Então nós temos a meta de chegar em 2.000 inscritos até o final agora de fevereiro. Então deixa seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho. Já que tem até creminha agora no Flamengo. É brincadeira. Ontem mesmo você disse, né, que quem vaza isso, que o clima não tá tão bom com a comissão técnica, geralmente é jogador que não tá recebendo chance, empresário, realmente. Agora, tem que ter uma chacoalhada geral no Flamengo, né, Mal? Tanto pra acabar essa nutelagem fora de campo, quanto para começar a mostrar futebol, já que manteve todos os seus jogadores e ainda trouxe o reforço mais caro do futebol brasileiro, que foi o Paquetá. Eu acho que isso já está em curso, né? No sábado teve a conversa do presidente também com os jogadores, né? Ele que normalmente conversa com o diretor e com o treinador, Boto e Felipe Luiz, conversou também com os atletas. Domingo teve o jogo, primeiro tempo não foi bom, o segundo time mudou a conduta, venceu o Madureira e agora tem esse desafio, né? De vencer o Lanús aí por 2 gols para ser o vencedor da Recopa Sul-Americana. Eu acho que a questão agora é a conduta, não só da questão tática, técnica, mas postura, né? O time competir, marcar, dividir, finalizar. Foi só uma finalização na Argentina, na direção do gol. Algo realmente patético, né? Isso é um pouco mais objetivo também nas finalizações. Esses 2 lances que a gente viu aí me chamam muita atenção. Primeiro do Carrascal, que é um peteleco. Segundo o Pedro. Olha a posição do Pedro, totalmente à vontade. O chute que ele dá é o chute que dá a chance do goleiro defender lá. É o que dá no canto do goleiro, tentando a bola colocada. Por que não chuta cruzado, rasteiro? Por que não chuta de uma maneira que aumente o grau de dificuldade da defesa, para o goleiro ter que se esforçar mais? É bonito, esse chute é bonito, se ela vai na rede lá é bacana, mas um pouco mais de objetividade, sabe? Então acho que tudo isso passa pelo que se espera hoje. Eu imagino também uma instalação mais compatível com o momento, não com o currículo do jogador, isso é com o momento. Vitão ou Léo Ortiz? O Vitão tá melhor, joga o Vitão. Everton Araújo no meio campo, acho que é necessário. Força, marcação, jovem, combativo, saudável, inteiro, né? Melhor tecnicamente. Então, buscar aí, eu acho que o Pedro tem que jogar. Vai jogar com falso 9, que não funcionou, que não finalizou, tem que fazer gol, tem que ter o Pedro em campo. O Pedro não veio bem, vai botar quem? O Juninho já foi embora. Não tem outro centroavante, vai ficar improvisando o Plata, alérgico a gol? Não tem, cara. Não tem jeito. O Pedro que tem que jogar bem, ser trabalhado, cobrado, orientado para que jogue no seu melhor nível, né? E aí é tentar o resultado. Acho que é uma situação até confortável. O Flamengo joga hoje, depois só joga segunda-feira contra o Madureira, tá 3-0, gente. Ele pode botar o time que quiser contra o Madureira. Então ele tem que jogar hoje com o seu melhor time de momento e na segunda qualquer equipe que ele escalar, até colocando alguns da base, no momento do Dorival, né? Colocar os garotos da base, não vai ter problema nenhum. Segunda-feira se ele fizer isso, porque tá 3-0. Tem que tomar de 4 do Madureira. É difícil, né? Para ser eliminado no Carioca. Então é uma situação confortável nesse sentido. Né? O Lanús também está numa situação bem tranquila, porque jogou na quinta passada e não jogou no final de semana, vai jogar só amanhã. Mauro, uma pergunta que eu te faço. Você acha que esse Flamengo começou tão pessimamente a temporada por qual fator principal? Físico, porque falam muito que o Flamengo teve menos férias que os outros, acomodação ou soberba? Não, menos férias não teve, né? Ele voltou depois de outros, mas essa fase já passou. É um pouco de cada coisa. Questão física em dado momento, a soberba em outros momentos. Acho que as escolhas do técnico em outras situações é um mix de decisões, de postura que leva a essa situação. A escalação provável, Mauro, é a de sempre nos principais jogos, na sua opinião? Ou pode ter alguma mudança? Jorginho? Não tenho a menor ideia. Cabeça do Felipe, não tenho a menor ideia do que o Felipe vai fazer. Eu nunca sei nada do que ele vai fazer. Não tenho a menor ideia. Sério. Ele vai escalar, não tenho a menor ideia. Eu imagino que ele vai fazer uma coisa, ele faz outra. Eu acredito que seja Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar e Paquetá, né? Até aí eu acho que é essa base. E na frente que ele costuma mudar mais, né? Ele teria Arrascaeta, Pedro. Eu acho que seria por aí. Arrascaeta, Pedro, Plata e Carrascal. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu acho que deveria escalar o Everton Araújo, escalar o Vitão, não colocar o Léo Ortiz. Acho que tem que jogar o Pedro, tem que ter centroavante. Aliás, vamos cair na real, gente. O Pedro é o melhor centroavante da América do Sul, tá? A fase pode não ser boa, o time tá jogando bem. Parece que o Flamengo não tem centroavante. Tem o melhor deles. Isso é bizarro, assim. Não, tem que ter um 9. Parece que o Flamengo não tem jogador. Isso é uma falta de noção da realidade impressionante. Então tem que jogar o Pedro, ele tem que jogar bem, tem que procurar jogar melhor, ser mais decisivo. Mas tem que ser um time mais inteiro, jogadores mais preparados para marcar, combater, ganhar a segunda bola, dividir, ganhar a dividida, pressionar o adversário. É isso. Aí ele tem que avaliar que tem condição. Agora ele vai fazer isso, não sei. De repente ele vem de novo com o Léo Ortiz, ele vem de novo sem o Everton Araújo, embora o menino não tenha. Ele já admitiu que foi injusto com o rapaz em alguns momentos, não tê-lo colocado. De repente ele inventa o Plata, que já pode jogar, não pôde jogar na Argentina porque estava suspenso, como centroavante alérgico a gol, né? Falso 9, coisa parecida. Não sei, eu não tenho a menor ideia do que ele vai fazer. Mas vejamos se ele vai escalar pela necessidade do momento dos jogadores, a condição de jogador, ou pelo nome. Ele tem escalado pelo nome. Ele parece adepto da meritocracia do Tite. O Tite que tem essa mania de escalar o jogador, porque não tá na fila, tá há mais tempo, jogou bem, entra no time, acabou e tchau. E acho que talvez a dupla de zaga ele pudesse mudar. Jogar com o Danilo e Vitão, dar um descanso pros 2 Léo, especialmente o Ortiz. O Léo Pereira menos. Embora os dois tenham falhado no gol do Castilho. A origem do gol, assim, o Léo Pereira gesticulando para alguém lá na frente, a jogada se desenvolvendo pelo lado esquerdo, quer dizer, totalmente desconcentrado de quem ele tem que marcar, aquilo é uma falha, um erro imperdoável. É o lance que decidiu o jogo. O cara tá correndo aqui, você tem que estar de olho no jogador, não ficar gesticulando para alguém lá na frente, sei lá por quê.
enfim, porque perdeu a bola, porque permitiu que a jogada fosse feita no lado esquerdo, ou porque ninguém acompanhou quem fez o cruzamento, não importa. É uma fração de segundo que você se distrai e o cara escapa. Igualzinho o gol do Luciano, o Morumbi. Cabeçou no meio dos dois zagueiros, o Castilho. Então, o que ele vai fazer, sinceramente, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia, porque as escalações dele são sempre meio imprevisíveis, né? E também teve um período aí de treinamento, tudo mais, né? A gente não sabe exatamente o que foi ajustado, como foi ajustado, para que ele tenha... Tem que ter um time que agrida, jogador que finaliza, que tem gol. É isso. Ele tem que buscar hoje. Hoje não, amanhã. Eu queria até ver aqui a escalação provável, se o Kaique puder me mandar, né, a escalação provável. Agora, nisso aí eu discordo do Mauro. Eu acho que o Flamengo precisa de um outro finalizador. Eu acho muito. Porque depender só do Pedro, o Pedro machuca muito e o Pedro tá numa fase ruim. Então, acontece o que aconteceu no ano passado. Pedro ficar meses fora, como já aconteceu outras vezes. O Flamengo não tem outro finalizador. É desesperador. É desesperador. O Flamengo cria e não chuta. Tem vezes que nem chuta, que fica rodando e nem chuta. Eu acho que o Flamengo precisa muito, talvez não de um 9, mas um atacante finalizador. Um cara que faça gol, um cara que chame a responsabilidade pra chutar, pra arriscar. Porque se fica dependendo só do Pedro, o Pedro tá numa má fase e ele já se machucou muito nesses anos de Flamengo. Eu acho muito arriscado. Eu acho que o Flamengo precisa de um outro finalizador. Acho que o Pedro é um baita finalizador. Mesmo não sendo o maior fã do Pedro, eu não sou covarde. Óbvio que ele é um bom finalizador, mas eu acho que ele se movimenta muito pouco hoje. Muito pouco hoje. Toda arrancada ele perde, todo mano a mano ele perde. E se ele é um baita finalizador, né, a bola precisa chegar mais. E aí realmente tem aí a falha de outros. Mas eu sinto falta de um outro jogador de finalização nesse Flamengo. Se o Kaique puder me mandar aqui a provável escalação, né, do Flamengo, a provável escalação é a seguinte: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar e Lucas Paquetá. Foi mais ou menos o que eu falei, mas colocando o Everton Cebolinha, né, no lugar do Plata, a provável escalação. Aí vem Arrascaeta, Carrascal, Pedro e Everton Cebolinha. Essa é a provável, tá? Escalação do Flamengo, mas como disse o Mauro, o Felipe Luiz, ele costuma variar muito. É a escalação ideal, Bruno, na sua opinião? Pro Mauro, não. O Mauro botaria o Vitão pra jogar, que tá numa fase melhor que a dos outros dois zagueiros do Flamengo. Né? Eu acho que só, né, Mauro? Seria a única mudança que você faria aqui? Qual a escalação que você leu aí? Que qualquer escalação provável é uma projeção, é quase um chute. A não ser que o cara que fez a escalação tenha conversado com o Felipe Luiz, né? Até porque o que ele treina lá, ele claramente ele consegue disfarçar bem. O que se erra, é o que eu falo sempre. Antigamente, no meu tempo de jornal, também passei por isso. Fui repórter no jornal, tinha que dar uma escalação provável. Você tem que dar a escalação provável. Os colegas no site fazem a mesma coisa. Mas isso não significa que vai ser esse time, não. O time que vai na hora sempre é diferente. Quase sempre é diferente. Ainda mais agora. Depois de tudo que aconteceu, o jogo de domingo, jogadores em uma fase, conversa com o presidente do clube, necessidade do resultado, derrota que aconteceu. A escalação de hoje é uma coisa totalmente misteriosa. Talvez nem o Felipe tenha decidido ainda o que vai fazer. Posso ter uma ou duas dúvidas. Então qualquer discussão que a gente tem em cima de escalação é sempre uma coisa muito imaginária. Eu não lembro agora exatamente qual foi que você deu ali. Eu acho que tem que jogar quem tá inteiro. Ele tem que avaliar quem tá em condições. E tem que ter jogador que tem gol, jogador que finaliza, que bota a bola dentro do gol. Não dá pra ter o Carrascal dando peteleco, não dá pra ter o Plata alérgico a gol. Sabe, tem jogador que define, jogadores que vão pra dentro, pra decidir. O Flamengo tem que fazer gol. E o Pedro tem que jogar. E tem que jogar bem. Tem que jogar e tem que jogar bem. Não tem jogado bem, tem que ser mais objetivo nas finalizações, especialmente. Acho que a palavra é essa, objetividade. Eu sobre ter outro centroavante, também acho que tem que ter outro centroavante, mas hoje você tem que ter um em campo. Não vão jogar os dois. Falando hoje da manhã, vocês meio com hoje. O jogo é amanhã. Tem que ter um jogador de área e que faça presença e que ameaça o adversário. Semana passada ele colocou um time sem centroavante, uma bola chutada no gol o jogo inteiro. Não dá pra jogar assim, o time tem que estar preparado pra isso, encontrar os caras que funcionam na função e o time tem que estar bem preparado. Não tá, claramente não tá. Foi um erro do Felipe Luiz aquela escalação na semana passada. Aí no segundo tempo ele põe o Pedro e tal, muda o time, mas aí a coisa a postura estava errada, estava tudo errado. Mas nas escalações de base, Mauro, que são dos jogos decisivos, você trocaria um dos zagueiros pelo Vitão, certo? Não, o Léo Ortiz acho que não deveria jogar o Vitão. Se ele achar conveniente colocar a zaga que já jogou junto, Vitão e Danilo, também não vejo problema, porque o Léo Pereira também não tem jogado o que pode. Talvez a zaga pudesse ser a zaga que jogou contra o Botafogo, nem jogou no fim de semana, que foi Danilo com o Vitão. Acho que o Vitão tem que jogar. Eu acho que pode ser o Danilo, pode ser os dois. Já estão jogando juntos, já estão ali mais entrosados. Problema nenhum, tira os dois Léo, dá um descanso, vai treinar, depois volta. Todo mundo vai jogar. Lateral direito, eu tenho dúvida, joga o Royal ou joga o Varela. Se ele jogar com um jogador pelo lado do campo, que, no caso, um meia, seja o Carrascal, o Paquetá pela direita, para fazer o cara que joga da ponta pro meio, que abre o corredor, talvez seja até melhor ter o Royal, que agride mais, busca mais o fundo, é mais incisivo do que o Varela. O Varela compensa mais defensivamente, mas o Royal ataca mais, busca mais o fundo. A profundidade que ele falou que faltou, pois é, o Royal dá mais do que o Varela. Talvez seja mais interessante. Depende. Do outro lado é a mesma coisa. O Cebolinha tá melhor, mas quem busca mais a profundidade é o Samuel Lino, né? Que é o cara que foi contratado para abrir defesa fechada. Vai ter uma defesa fechada. O Cebolinha é outro estilo. O Cebolinha é um cara que corta para dentro para bater pro gol. Nem sempre tem espaço para poder bater pro gol. O falso 9 até fez uma boa análise sobre isso ontem, né? Você tem o Cebolinha, a jogada dele qual é? Ele traz a bola para bater pro gol. Quando não tem espaço, do que adianta? A jogada não flui. Então alguém tem que arrastar a marcação para abrir o espaço para ele poder bater pro gol. O Lino é o cara de buscar mais a jogada no mano a mano e buscar a linha de fundo. Qual é mais adequado para o jogo de hoje? Quem treinou bem, como treinou? É uma série de questões que o técnico tem, imagino eu, na cabeça. É um jogo contra uma defesa fechada hoje. Hoje o Lanús vai se fechar. Pode ter certeza disso. Vai jogar bem fechadinho ali, organizado, saindo na boa, tem a vantagem. E mais, o Lanús, se tomar um gol, não vai mudar a postura. Vai continuar, estamos vivos no jogo, O time argentino, nessas competições, sabe se comportar muito bem. Vídeo que aconteceu com o Estudiantes. Tomou 2-0 rápido e conseguiu voltar para a disputa, só caiu nos pênaltis.
Só que agora, Bruno, eu quero ver um lado do Felipe Luiz que ele ainda não mostrou. O lado do treinador que cobra. Porque o Felipe Luiz já mostrou ser bom taticamente, já mostrou ser estudioso, já mostrou ter um estilo de jogo, já mostrou personalidade em entrevistas coletivas. Só que agora ele tem que gerir grupo. E eu acho que é a primeira vez que ele vai precisar fazer isso no Flamengo, já que já tem fofoquinha aí de intriga nos bastidores, Bruno. E aí, pessoal, o que vocês acham? Qual será a provável escalação? Quem vocês colocariam de fora? Deixa aqui quem vocês colocariam no time. Qual o placar do jogo? Coloca aqui. E dá sua opinião. Eu quero ler todos os comentários. Vou comentar todos os comentários. Responder todos os comentários. E lembrando que se você é torcedor do Flamengo, se inscreve nesse canal. Nossa meta é 2 mil inscritos até o final do mês. Me ajuda a bater essa meta. E vamos lá, Flamengo. Amanhã não, hoje, né? Programando esse vídeo de madrugada. Daqui a pouco nós vamos pra cima do Lanús e vamos conquistar essa vitória. Grande abraço, até o próximo vídeo.